Bem-vindo ao Pod Ideia, o podcast onde toda história merece ser contada. E hoje minha convidada é a futura estrela do SBT, gente. Daqui a pouco eu apresento. Por enquanto eu vou falar das parcerias. REC Purpose, a equipe que você pensou em algum evento, produção de redes sociais, chamem eles. REC Purpose. E também a parceria de milhões, aonde eu estou, Scooby Express. Você sabe que você entra aqui, rapidamente você fica uma rainha. Fica no shopping Serra Mar. Aqui você entra, você é acolhida e sai uma rainha. E é o meu patrocinador VBL Empreiteira. Tudo em construção civil. Pensou em reformar e construir, hidráulica, elétrica ou simplesmente o chuveiro queimou? Chame VBL Empreiteira. E agora com vocês, quem? A futura estrela do SBT. Dai, muito bem-vinda. Muito obrigado, gratidão de você ter aceito ser entrevistada por mim. Ai, a gratidão é toda minha. E olha, ninguém ainda tinha me apresentado assim, tá? Como estrela, e eu amei. Eu recebo e acolho, né? E pra mim tá sendo gravar aqui em casa, né? Sim. No quintal de casa, vamos dizer assim. A gente fica mais à vontade. Eu tava ansiosa para falar com você, né? Conhecer um pouquinho mais o seu trabalho. Nós fizemos o seu lançamento aqui. Sim, foi tão foi gostoso, aqui, foi muito né? legal. Foi lindo. Muito. A gente viu a energia que você tava, né? O brilho nos olhos. E estar perto de pessoas como você, de empreendedoras como você, é o que faz sentido também para eu continuar. Então vamos agora falar para o público, né, que está nos assistindo. Sim. Quem é a Dai? Cara, já fizeram essa pergunta para mim muitas Nossa, vezes esse ano, sabe? Mas a Dai, ela é uma pessoa muito sonhadora, mas com os pés no chão. Que sonha, mas realiza muito toda semana. Tanto é que hoje, gente, é quase 9 horas da noite aqui e eu estou trabalhando desde as 7 da manhã em busca do meu sonho, né? Então, eu sonho sim, mas eu vou, eu realizo, eu sou uma pessoa muito compromissada, eu sou uma pessoa temente a Deus. A Dai é uma pessoa que hoje busca sempre fazer a vontade de Deus e também transformar a vida de outras pessoas, sendo a vida do meu filho, sendo a vida das minhas colaboradoras, das pessoas que me assistem, das pessoas que estão ao meu redor. Então, eu quero ser uma pessoa útil na vida das pessoas, né? Então, se você não quer atrapalhar, né? Então, nem vem. Então, eu sou muito dessas. Essa é a Dai. E, assim, num processo de transformação contínua, todos os dias eu aprendo muito, eu ensino muito também, né? Hoje com a mentoria, com muitas coisas, né? Na liderança. Só que eu sou uma pessoa que eu sento muito também para aprender. Então, sou muito humilde para falar que eu não sei tudo, mas que eu sempre vou, dentro do estudo, vou buscar para fazer o melhor. Seja um podcast, seja uma entrevista, seja um treinamento para as minhas colaboradoras, seja um vídeo que eu vou gravar, eu sempre quero fazer o meu melhor. Porque acho que tem uma frase que um dos meus mentores, que é o Caio Carneiro, fala, é que a maneira que você faz uma única coisa é a maneira que você faz todo o resto. Você faz tudo com muito amor, né? A gente vê o acolhimento mesmo, né? Eu acho que essa que é a palavra, porque foi assim que eu me senti e sinto toda vez que eu entro aqui, né? Porque demais. Você passa isso até para os seus colaboradores e a gente sente mesmo você não estando. Mas legal. Eu quero conhecer também a Dai do passado. Sim. Como que foi a trajetória? Meu Deus. Faz tempo que eu não falo muito do meu passado, mas assim, eu fui filha única por 14 anos. Eu sempre fui muito mimada pela minha mãe e meu pai. Nasci num bairro legal, sempre fui muito amada, né? Então tenho pais maravilhosos. Nasci, né, em São José dos Campos e, enfim, estudei em escolas públicas, tive excelentes amigas até hoje e sempre fui uma pessoa muito tímida quando eu era pequena. Nossa, tímida demais, do tipo de ir na missa e olha, as crianças podem sentar aqui na frente. Eu ficava encolhidinha atrás da minha mãe, né? Então, assim, eu fui uma pessoa muito tímida e depois ali na parte da adolescência eu comecei a me soltar um pouquinho, mas sempre fui muito estudiosa.
sempre gostei muito desse mundo da beleza, de me arrumar, porque eu tenho uma mãe muito vaidosa, então eu cresci com a minha mãe, sempre se arrumando, com roupas lindas, com maquiagem, fazendo unha, fazendo cabelo, então essa parte da vaidade veio muito da minha mãe, porque eu vi Sim, muito você minha mãe. cresceu nisso, né? Né? E assim, modéstia à parte, eu tenho pais muito lindos, né? Meu pai e minha mãe são muito bonitos, eu olho pra eles assim, eles sempre tiveram uma aparência legal, tal, então eu sempre cresci nesse mundo da beleza, né? Contemplando o que é belo, entendendo um pouquinho aí nessa parte, sem saber, né? Mas já então sempre assim, a nossa casa sempre foi uma casa legal, minha mãe sempre procurava nos pequenos detalhes trazer essa parte da beleza, né? E do acolhimento. Então, na minha vida ali, na parte da escola, tanto ensino médio, ensino fundamental, eu sempre fui uma pessoa que queria estudar muito. Eu não era um tipo de pessoa que a minha mãe tinha que me acordar para eu ir para a escola. Eu Sempre sabia, muito responsável. sempre muito, demais. Se a minha mãe não me acordasse, eu ia do mesmo jeito. Até às vezes minha mãe falava, ai filha, pode faltar hoje. Não, mãe, eu não vou faltar. Então queria ir, queria estar entre as primeiras, sabe? Então sempre fui muito dedicada. Então tinha meu caderno, era lindo, Você acha com que letra isso era uma colorida. cobrança ou era natural seu? Cara, era algo natural meu, eu gostava. Eu adorava, eu odiava escrever uma página feia, eu arrancava e fazia de novo. Então eu era a menina que tinha diário, sabe? Nossa, eu sou dessa época, viu? Eu era a menina que tinha diário, eu adorava escrever na agenda, eu adorava o mundo cor-de-rosa mesmo, tudo pra mim eu achava lindo, lilás, o rosa, eu sempre fui muito assim, muito menininha mesmo, né? E também sempre fui muito dedicada ali na igreja, né? Então sou católica e quando eu tinha uns 12 anos, eu me envolvi no grupo de música da igreja. E ali foi algo que acho que me trouxe assim para bons amigos. Você canta? Canto. Você acredita que eu canto? Acredito. Você tem uma Então- palhinha agora para fazer? Não, hoje não, numa próxima Numa eu canto. próxima você vai Porque o meu cantar. ouvido aqui tá todo tampado hoje. E eu falo assim, minha voz só fica legal na igreja, sabe? A gente fez esses dias aqui um videokê. A gente canta tudo, mas eu falo assim, eu acho que esse dom meu, Deus separou pra ele, né? Então comecei, na verdade, tocando violão, porque na minha casa minha mãe toca, a minha irmã toca. E aí depois, no fim, a gente ficou cantando, né? Eu entrei na parte do canto mesmo, sou salmista também, morro de saudade de fazer isso, fiz isso por muitos anos da minha vida. E, enfim, né? Agora eu tô aqui em Caraguá, então eu não consigo mais, mas já tô me encaixando em alguma paróquia para voltar a fazer, né? Mas a Dai do passado é uma menina muito conectada com a música, que sempre teve bons amigos, sempre gostei de namorar, então sempre tive relacionamentos Também linda, longos, né? Desse jeito, não faltava pra mas eu ninguém. não era namoradeira do tipo de ter vários namorados, sabe? Eu sempre namorei, e por períodos longos, né? E Deus sempre colocou pessoas maravilhosas na minha vida. Você casou. Casei, enfim, né, encontrei o amor da minha vida, vamos dizer assim. E quando eu conheci o Sandro, eu tinha 21 anos. Ele foi meu terceiro namorado sério, né? E logo que eu conheci ele, eu entendi assim que a gente tinha uma coisa diferente. Eu gostava porque acho que ele era uns 7, 8 anos mais velho que eu. Lindo, né? Acho que foi meu namorado mais lindo. E a gente se conectou de um jeito que logo na primeira semana ele falava assim, a gente vai casar. E ele brincava, a gente vai ter um filho, tal. E no fim a gente teve mesmo, né? Então a gente namorou ali um tempo, noivamos, nosso casamento foi lindo. Um cara que me respeitou demais, assim, a gente teve um casamento incrível. Vivi realmente ali um sonho muito grande na minha vida. E assim, eu acho que nessa parte eu acho que eu tive algumas amigas que não tiveram boas escolhas, né? Mas eu acho que meu pai me ensinou muito isso. Eu via meu pai dentro de casa. Sim, foi um exemplo. E o meu pai era um cara que dava banho em mim, estendia uma roupa, fazia coisas ali do lar, vamos dizer assim, que alguns tios meus até hoje não faz, porque fala, isso aqui é coisa de mulher. Sim. E o meu pai sempre me falou assim, olha, você não vai depender de homem nenhum, não como feminismo, mas assim, e aí você vai ter alguém que vai te respeitar, né? Vai ter alguém que vai te respeitar, então aquilo era muito natural. Quando eu olhava uma pessoa, eu sempre pensei assim, nossa, essa pessoa tem que ser no mínimo, né? Parecido ali com meu pai, uma pessoa que vai cuidar de mim, E você que já tenha sabia respeito, o que seja você não trabalhador. queria.
Exatamente, né? Então, quando eu encontrei o Sandro, a gente estava no mesmo ano de faculdade, ainda ele sendo mais velho que eu, ele demorou um pouquinho mais para entrar na faculdade, mas foi um cara que estudou até o último minuto. E aí a gente se conectou, dois engenheiros, né? Na época eu estava fazendo engenharia química, ele engenharia mecânica, e foi isso, assim, sabe? Então, fui muito feliz desse relacionamento. Durou quanto tempo? Olha, gente, nós namoramos quase 6 anos. Ó, a gente namorou 3 anos, depois a gente ficou mais 3 anos noivo. Deu uma enrolada que o nosso apartamento não saía. Eu tinha muito isso de sair da minha casa honrando meu pai e minha mãe. Casando certinho, né? Então, eu consegui fazer isso e eu sou muito orgulhosa disso. E a gente teve um casamento belíssimo, foi lindo. E a gente ficou quase 8 anos casado, né? Quando faltavam uns 2 meses para a gente completar 8 anos, o Sandro faleceu de uma maneira muito repentina, que é o maior deserto que hoje eu enfrento na minha vida, né? Nós tivemos o Bento, então a gente foi muito feliz, o Bento foi muito planejado, foi muito amado, um menino lindo, né, que lembra muito o Sandro, ele é o Sandro, assim, é um pedacinho dele ali, né? E foi um momento super difícil, né? Até hoje eu tava gravando um pouquinho mais cedo, porque é o amor da minha vida, né? Então você imagina se acordar, a pessoa passar mal e morrer. E nesse Sabe? momento, assim, tem a dor profunda, Sim. porque você vem de uma história linda. Sim. E como você conseguiu lidar com esse luto e ter que seguir porque tem um filho? Olha, até hoje eu fico pensando como eu consegui, de fato, porque é uma coisa muito recente. A gente está falando de 1 ano e meio praticamente que tudo isso aconteceu. Mas acho que o primeiro de tudo, Deus. Quando tudo isso aconteceu, eu estava num momento de reconexão com Deus, porque eu tinha engravidado, depois do Bento, nós estávamos tentando ter um irmãozinho para o Bento, eu engravidei 3 vezes e perdi 3 vezes o bebê. Então, através da dor, Deus foi me reaproximando dele na maturidade. Eu sempre fui uma pessoa temente a Deus, que queria fazer o certo, que seguia a Bíblia. Óbvio, gente, que erro, a gente não é perfeito em tudo. Sim, a gente não é perfeito. Mas eu sempre fui uma pessoa que sempre teve fui temente a Deus, assim, querendo sempre fazer o melhor, sabe? E aí, nesse momento, eu não estava entendendo por que estava acontecendo isso, já que o Bento tinha nascido tudo certinho, né? A gente engravidou, foi tudo legal. E aí, eu estava muito conectada com Deus mesmo, sabe? Ele foi sua força. E aí, ele faleceu numa segunda-feira, e a minha sogra estava em casa. Minha sogra estava muito mal, com aneurisma também no coração. E ela apareceu na minha casa no domingo. Ela se reergueu de alguma forma, que ela quis muito ir na minha casa. E ela falou assim: Daiane, nem que seja embaixo da cama, eu vou dormir na sua casa hoje. E veja bem, assim, nesse tanto tempo que ao longo foram quase 15 anos junto com o Sandro, namoro, noivado, casamento, ela nunca dormiu na minha casa. Ela sentiu. Só que eu e o Sandro, no domingo, conversando tudo normal, assim, ele achando que era a mãe dele que estava indo se despedir dele, mas porque ela ia falecer. Porque a gente já estava há uns 2 anos cuidando dela, vendo o quanto ela estava debilitada. E foi normal, fui na missa, falei, então tá bom, fica aí com a sua mãe, fui à missa, ele passou o último domingo comigo, com a mãe dele, com o Bento, com as pessoas que ele realmente mais gostava, sabe? E nesse dia na missa eu peguei e falei, Senhor, não tô entendendo o que tá acontecendo, mas me ajuda, né? Se minha sogra tá querendo ficar comigo aqui essa semana, me ajuda a ter discernimento para tudo isso. E ele falou isso, voltando da missa, ele, Daiane, compra um shampoo para mim, compra uma manteiga de cacau, sabe? Coisinhas assim de casal. Cheguei, ele lavando louça, porque nesse dia eu tava com uma febre enorme. E aí ele, não, eu vou lavar a louça, pode deitar dormir, só que a gente era muito parceiro. Eu falei, não, eu vou ficar aqui conversando com você. E a gente conversou, assim, até o último minuto, de fato. Assim, a gente conversou aquele dia até uma meia-noite, assim, né? E aí eu fui dormir. E aí, quando eu fui dormir, ele pegou e falou assim, eu tô muito feliz que vocês estão aqui. Olha. Dormindo comigo hoje, né? Então, porque dormiu eu, o Bento. E aí ele brincou assim, e eu tinha colocado um colchão no chão pra mim com o Bento. E minha sogra, tipo, dormindo no quarto. E ele falou assim, daqui a pouco eu vou pular aí. Dificilmente eu me emociono, sabe? Mas tocar
Perguntas me lembram muito. Não, tá tudo bem. E aí foi isso. Na segunda-feira, umas 10 para 6 da manhã, ele acordou, passou mal. E foi muito repentino, sabe? Ele passou mal, falou, daí liga pro SAMU, tô com uma dor no peito, e ele faleceu. Só que assim, quando eu recebo essa notícia, porque daí vai, tenta reanimar e tudo acontece, esse processo não te dá tempo para você pensar. Nada. Porque a médica já começou assim, olha, eu sei que tá tudo muito difícil, eu entendo a sua dor, mas eu preciso que você me responda algumas perguntas. E aí começava, sabe? Você não assimilou ainda, né? A gente não assimila na hora da perda. Não. E assim, eu tinha uma realidade do que estava acontecendo, e eu pensava assim, meu Deus, né? Eu olhava o Bento dormindo, minha sogra dormindo do outro lado, o pessoal do SAMU reanimando o Bento, chamei meus vizinhos, meus tios, muitas pessoas chegaram para ajudar. E eu não acreditava que aquilo tinha acontecido, só que ao mesmo tempo eu falava, cara, eu tenho que resolver, não adianta eu me desesperar agora, e eu ia fazendo as coisas. E eu fui fazendo. E eu acho que até hoje eu tô fazendo, sabe? Mas porque eu tive um cara muito forte do meu lado. E eu me lembro muito que ele falava assim, Daiane, vai ter vezes que a vida vai te cobrar coisas e que você vai ter que resolver com o coração sangrando. Só que é você que vai ter que resolver, você tá entendendo? Que é a sua responsabilidade. Ele falava isso, por exemplo, coisas da empresa, sabe? Coisas assim. E eu falava, cara, eu não vou arregar agora, porque se tiver que alguém escolher a roupa dele, sou eu, em honra a ele, entende? Não vai ter ninguém melhor para escolher uma roupa para ele do que sou eu, sabe? Então, aí eu fui, óbvio que eu tive uma rede de apoio junto, né? Mas foi doloroso, né? E a partir daquele momento eu fui me transformando. Sim. Óbvio, gente, chorei muito, choro muito. Sim. As saudades, né? É sempre que tem um momento muito importante na minha vida, por exemplo, como hoje, eu fico assim, meu Deus, eu queria muito que ele visse isso. Olha só que roupa, eu fiquei linda. Quem será que ele ia achar, sabe? Inclusive, essa noite eu sonhei com ele. Eu sonhei com ele essa noite, em que eu dava um abraço nele assim, e eu sabia que a gente ia conversar rapidamente. Olha que coisa, né? Então, ele sempre tá presente em tudo, até porque, né, o Bento é bem a carinha dele, né? E é um pedacinho de nós ali. Daí surge, depois desse momento de dor, a Dai, que mesmo se não quisesse, tinha que ser forte. Exato. E A minha seguir. sogra faleceu 13 dias depois dele, tá? Então, assim, Nossa. 2 semanas eu enfrentei dois velórios muito difíceis pra mim. Muito mesmo. E com o Bento, né? E com o Bento. Hoje ele tem quantos anos? O Bento tem 5 anos, 5 ele tinha anos. 4. E assim, ele perguntando, então foi todo um processo. Mas eu sou muito, assim, feliz e madura em dizer que eu nunca me desesperei na frente do Bento. E por que eu acho que eu nunca me desesperei, sabe? Porque existe no quebra-cabeça aqui do nosso interior, existe uma peça que, e assim, a única peça assim, que encaixa é Deus. Sim. E você pode procurar isso na comida, na bebida, nas pessoas, no amor do seu filho, em tudo. O vazio é só Deus. E esse buraquinho sempre foi muito bem preenchido, eu sabia muito disso, né? De que se eu tinha um casamento belíssimo, foi Deus que me deu. Ele que me deu a graça de ter, sabe? Então eu não me desesperava porque eu sabia muito bem que Deus não ia dar algo que eu não conseguisse viver. Por mais que às vezes eu falava, Deus, não tô entendendo por quê, mas eu tô aqui. Então eu não me desesperava, porque se eu me desesperasse, eu ia desestruturar o Bento. E eu tinha todas as razões para fazer isso, sabe? Eu podia fazer. E se isso acontecesse, você mesmo que estava ali que tinha que resolver aquilo. Então, várias vezes eu já chorei na frente do Bento, sim. E aí ele falava, ai mãe, é o papai, né? Ai filho, hoje a mãe tá com muita saudade do papai. Hoje eu tô, filho, sabe? Então, e ele vendo também, né? Porque não adianta eu também pintar um cor-de-rosa pra ele, mas sempre quando ele vem, fala do Sandro, falava, eu sempre acolhia do tipo assim, não é que assim, a gente nunca mais fala do seu pai, não, seu pai tá aqui, a gente lembra das coisas que ele gostava de comer, eu conto coisas pra ele que ele não sabe do pai dele, então às vezes eu conto uma história e tal.
pra ele sempre estar vivo em nós. Mas a saudade, ela arrebenta. Né? Arrebenta. Quando vem, É arrebenta. muito difícil, porque a gente era um casal que a gente era muito conectado. A gente tudo isso daqui, ó, tem o dedo dele, sabe? Eu me lembro quando aqui não era nada e ele veio medindo. Ele fez tudo aqui. E ele te ajudou em toda a preparação daqui da unhas? Ele era sócio, né? Assim, a gente fazia tudo junto. Ele sabia que era um sonho meu, era eu que tocava, ele ficava tipo, nos bastidores, financeiro, manutenção. Mas sempre fazia todas as minhas vontades, assim, sabe? Era um cara que não era cimento, que gostava que eu estivesse com as melhores roupas. Ele sempre falou pra mim, Daiane, você é diferente de toda a sua família, você se comunica muito bem. Então ele sempre trazia muitos elogios, sabe? Um cara que confiava extremamente em mim. E daí a Daiane, vamos voltar lá para as unhas. Foi a primeira coisa que você teve, foi as unhas. Como empreendedora e como empresária foi a primeira vez. Você é franquia, né? Sim. E você liderou por muito tempo. Sim, nossa, a unha sempre ficou... Unha Serra Mar Shopping, ela sempre batia assim, top 10, top 5. Né? Então a gente fez bastante sucesso com as unhas cariocas. Hoje a gente tem muitas mais unidades no Brasil todo. Mas a gente sempre está em algum ranking, ou seja, no ticket médio, produtos ou alongamento, né? E agora a gente começou a fazer a história com a escova. E aqui a escova foi em quanto tempo você já tinha a unha que chegou na escova? Então, a unhas eu abri em 2019 e aí a IES Cosmetics e a Escova Express nasceram meio que juntas no ano de 2022. Ah, então faz 3 anos. Sim. E você vem com toda essa carga, né, de amor transbordando. Sim. E foi por causa disso que a unha e a escova é esse acolhimento total? Ou você vem de mentorias que sabe que isso é o segredo de atendimento? Olha, na verdade, assim, quando eu montei a unhas, né, foi porque eu me apaixonei pela marca. Então, assim, eu sempre escolhi as coisas por gostar. Então, já estava muito querendo ter algo. E aí, quando eu conheci a Unhas Cariocas como cliente, me apaixonei, fui pesquisar mais sobre o mercado. E aí, decidimos abrir e eu sou apaixonada pela Unhas Cariocas como cliente. Então, acho que isso fez muita diferença. Já vi muito nas unhas. Entende? Isso fez muita diferença. Porque eu trouxe todo esse amor, né? Tanto é que os CEOs da marca sempre falaram muito isso. Né? Que eu sempre fui apaixonado pela marca, que o franqueado que é apaixonado dá certo, né? Tudo que você vai fazer com amor, fazer com dedicação. E lógico, é um negócio, sim, a gente não vai ficar falando só, né? Sim. Tem números, tem tudo mais. Só que quando você faz uma coisa que você gosta, quando vem as dificuldades, fica mais fácil você lutar. Sim. Porque é uma coisa que você gosta. Já é uma coisa que você não gosta muito, tá? Você vai, eu vou desistir disso aqui. E a escova também agora tá nos rankings. Agora a escova, a gente fez o faturamento que a gente fez em dezembro, a gente bateu agora em setembro. Ah, eu vi stories. Nossa, eu fiquei muito feliz. Sim. Tudo isso em um trabalho em conjunto, né? Pessoas maravilhosas agregaram o meu time. Então hoje eu tenho excelentes líderes, excelentes parceiros, profissionais parceiros, né, que estão aqui com a gente, que entenderam o jogo e que sabem que estão todos no mesmo barco, remando para a mesma direção. E assim vem o sucesso. Isso. E agora você é a mais nova apresentadora do SBT. Como isso surgiu? Na verdade, uma das estratégias, quando eu fui mentorada, a gente passou por um processo de mentoria com todas as lojas em 2023 e no comecinho de 2024. Uma das estratégias era que eu e todo o meu time começasse a falar nos stories do que a gente faz. Né? E aí eu comecei a pegar o celular, começar a gravar no modo selfie, tirar essa vergonha, tratar tudo isso dentro de mim e falar, cara, eu vou meter a cara nisso. São os meus negócios, eu vou falar, vou aprender. E aí eu comecei a fazer tudo isso, né? Então, e ali eu comecei a ver que eu tinha esse potencial na comunicação. Sim. E até então, com a constância, veio isso, depois veio a parte das mentorias. Quando veio a pandemia, eu comecei a desenvolver os treinamentos com as manicures, né?
Então, sempre fui uma pessoa que treinou meu time, que Então, gostava assim, de a vir pandemia falar. veio, fechou tudo. Fechou tudo. E nesse tempo você Tive que colocar as dava manicures no Zoom. ação Ó, eu tive que colocar as manicures no Zoom e pra fomentar ensinar. elas de que assim, olha, vocês não vão morrer, a gente tá aqui, vocês não vão perder o emprego de vocês, né? Eu voltei a trabalhar, pegava minha licença maternidade, Dar pagava uma salário. mentoria. Porque era 7 CLTs na época, sabe? Então, hoje, hoje eu atuo também como mentora. Então, eu ajudo você, empresária, que quer faturar mais, no mínimo aí 30%, apenas com o aumento do ticket médio, que é o que eu sou ali, é a minha expertise. Né? Eu sei aproveitar o potencial de cada cliente. Sim. Como? Com os mesmos clientes, você pode faturar mais apenas aumentando o ticket médio, que é o valor médio que você vende para cada cliente. Ah, Dai, mas como que o cliente vai ganhar, vai gastar mais dentro da minha unidade? O atendimento, o preparo da sua equipe, os combos que você vai fazer, né? Desde a vestimenta que você tá. Sim. As pessoas vão vão ver o valor na sua marca e é um conjunto. Então ela vai pagar mais, sim, vai consumir mais, sim, se esse conjunto estiver alinhado. E você começa a dar mentoria para os seus colaboradores? Na verdade, para os meus colaboradores sempre eu dei treinamento. Dei treinamento, aí a franquia reconheceu sempre muito isso. Ó. E aí, quando algumas clientes minhas começaram a virar franqueadas vieram treinar comigo, eu via que realmente estava fazendo algo diferente. E quando eu fui mentorada, eu vi também que meu faturamento cresceu, eu falei, cara, é isso que eu quero fazer. Certo. E aí, quando o Sandro falece, eu pensei assim, agora eu preciso ressignificar tudo que eu tô fazendo. Então, a mentoria veio para continuar transformando a vida de outras mulheres. Porque dentro do empreendedorismo feminino, nós temos dores diferentes Sim. do que um cara que empreende, do que um homem que empreende, né? Nada contra os homens que empreendem, né? Mas é Mas diferente. eu tenho isso porque eu empreendi em casal, eu sei as dificuldades que tem, né? Então eu sei você, mulher que abriu sua empresa, que está aí com seu CNPJ, às vezes seu marido te cobrando, ou às vezes você é uma mãe solo, né? Você está fazendo seu faturamento, ou às vezes você também ficou muito tempo como eu, CLT e empreendendo. E aí, em qual momento eu devo sair e só empreender, né? Então isso, com a mentoria, eu ajudo a pessoa a saber esse timing. Então, né? Porque eu vivi tudo isso. Sim, você com toda essa experiência, me fala uma coisa. Quais são os maiores desafios de empreender? Primeiro que a gente não é ensinada a ser empresária. Então você pode estar dentro de uma franquia de sucesso, só que a franquia não te ensina a ser uma empresária de sucesso. Que ela te deu um modelo de negócios de sucesso. Só que você tem que aprender a ser líder, você tem que ter um caixa, entende? Você tem que ter um emocional, você tem que ter uma relação de network com os seus parceiros, que aqui envolve shopping, os profissionais parceiros, os fornecedores, Sim. a franquia. Então, assim, são várias caixinhas que vai abrindo na cabeça quando você abre um CNPJ que você não sabia. Então você acha que você vai abrir aquilo, que esse negócio vai sozinho. E não vai. Porque eu pensei que era assim, né? Eu também pensei que era assim. Pensei que eu abria aqui, ó, e que, ó, o dinheiro ia caindo assim, ó, e que eu ia ficar só pra lá e pra cá, né? E não é. Não é. Então, assim, toda pessoa que hoje abre um negócio, principalmente os pequenos empreendedores, gente que veio de escritório, gente que coloca tudo no negócio, ela vem com uma expectativa muito grande. Na hora que você vê assim que não tem mais dinheiro, por exemplo, nossa, não tenho dinheiro esse mês, eu não faturei o quanto eu deveria faturar. Aí você já começa a estar no negativo, aquilo te desespera, e aí você não sabe motivar as pessoas, entende? Porque assim, as pessoas querem estar do lado de líderes fortes. Sim. Você tem que mostrar realmente para o seu colaborador que fazer parte da empresa é bom para ele também. Sim. Né? E hoje eu estava até ouvindo o Café com Deus Pai de manhã e fala, né, de uma parte, né, em que Jesus lava os pés dos discípulos, e o líder não é mandar, o líder veio para servir. E para ser exemplo, né? Exatamente.
Servir o quê? Ah, eu vou ser bonzinho, eu vou deixar fazer o que vocês quiserem? Não. Não. Mas servir o seu liderado do que ele precisa. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Estou aqui, estou vendo que tem um colaborador meu que não está se comunicando bem. Como eu vou servir esse meu colaborador? Com um treinamento de comunicação, Sim. vendo onde está a dificuldade dele, e eu, como líder, vou conduzi-lo para que ele chegue naquele potencial. Sim, porque sozinha também, Exatamente. sem ele, você não faz nada, E né? o líder, ele tem que ser um exemplo, um espelho, né? É difícil, gente, mas tem que ser. É difícil. Então não adianta eu falar e chegar aqui e não ser aquela pessoa, né? Então, é isso, né? Elas veem que eu trabalho muito, que eu lutei muito para manter isso aqui aberto. Quando o Sandro faleceu, eu pensei sim em desistir. Eu pensei assim, ai gente, acho que nada vai fazer sentido agora. Mas depois eu pensei, caramba, a gente estava lutando para isso, sabe? Foi eu que pedi demissão, não foi ele. Se Deus quisesse que eu continuasse trabalhando, ele não teria permitido que eu tivesse pedido demissão, então não tinha permitido que o Sandro, que estava 22 anos na Embraer, morresse. Então tinha que ser o contrário. Então se eu fiquei empreendendo, eu vou ficar. Só que veio pessoas falando, né? Então uma vez meu pai me foi despedir de mim, e aí ele fez assim no carro. E ele sabia que estava muito difícil, porque estava muito recente, sabe? E aí ele falou assim pra mim, filha, eu sei que tá difícil, mas você é muito guerreira. Você é muito guerreira. Se você parar, muitas pessoas vão parar atrás de você. Então continua. Deus sabe de todas as coisas, a gente não entende. E ele falou assim, eu pedi muito para que fosse eu e não o Sandro. Porque na ordem da cadeia das coisas, eu sou mais velho. Mas você vai ver, você vai conseguir e tal. E aquilo foi me dando força. Então, meus pais sempre foram pessoas que estão comigo. Né? Assim, ó, minha mãe, nossa filha, guerreira e tal. E aí, como é que foi o SBT? Você consegue e tal. Então, são pessoas que sempre me incentivaram muito, muito mesmo. Assim. Então, essa energia, né? E meu time aqui também, você viu? Eu já cheguei aqui, esqueci de avisar as meninas que ia ser aqui o podcast. Elas já vieram, já arrumaram, já vêm, já traz. Cara, porque é isso, a gente tem que ser útil para as outras pessoas, sabe? E nesse caminho Deus vai te levando. Sim, conecta pessoas, propósitos. Exatamente. E aí começou o quê? Com a mentoria. Da mentoria veio o podcast. O podcast veio em parceria com as rádios. E eu falei assim, Deus, eu adorei fazer isso. Sabe assim, na rádio? Debbie, eu fico com você aqui até meia-noite conversando. Sério, porque eu gosto. É um negócio que tá em mim, eu adoro fazer. A câmera não te bloqueia? Não. Às vezes sim. Só que quando eu tô falando de um negócio que eu gosto e tal, sabe? Eu gosto e tô fazendo. E aí, no íntimo do meu coração, eu falei assim, Senhor, pensei até de fazer jornalismo, assim, sabe? Falei, nossa, gostei dessa área, eu vou estudar mais. E ainda falei assim, e como eu gravei alguns programas com a Lete, da Caraguá FM, a franquia me chamou para gravar, e eu fui gostando. Eu acho muito legal essa parte das palestras também. Sim. Sempre gostei. E isso antes do Sandro falecer. Eu falava, nossa, quero ser um case de sucesso para poder subir no palco e falar alguma coisa. Eu li alguns livros e eu via palestrantes falando, eu falava, caramba, eu quero um dia ser igual esse cara, que vai lá e vai falar e vai motivar. E aí dentro do meu coração eu ainda falei assim, Deus, eu amei ser apresentadora. Assim, nossa, que demais, eu quero. Se o senhor quiser que eu seja, eu recebo. Mas assim, foi no íntimo do meu coração essa oração. E ele quis. E aí quando a Carol nem me conhecia, assim, a gente nunca sentou pra conversar. E quando ela falou, Dai, eu vou voltar a fazer um programa, eu queria que você tivesse um quadro dentro do programa que falasse de empreendedorismo e tal. Na hora meu coração ficou assim, com medo, mas também falou, caramba, cara, Deus me ouviu. Falei, gente, isso é de Deus, eu pensei. Sabe? E é engraçado que assim, eu tô começando bem pequena, né? Você já é uma gigante. Mas tem gente que tá observando a gente. Sim. E a gente pensa assim, não, ninguém nem tá vendo. Daí chega um e fala assim, nossa, foi muito legal. Eu imagino você, né, agora com o programa, tudo, como que é vista. Porque a outra apresentadora viu em você algo que você
nem tava vendo, e Sim, de repente você tá lá estrelando no SBT. demais. Primeiro as pessoas começaram a falar, Dai, nossa, como é que você fala bem nas redes sociais? Nossa, que legal. Ai, eu quero falar igual você. Eu ando aqui, aí às vezes nas meninas, nossa, Dai, eu quero falar igual você e tal. Então na minha mentoria eu ensino muito isso. Não falar igual a mim, mas que cada um tem um estilo de comunicação e vai falar exatamente como tem que falar. E tem uma pessoa do outro lado da telinha que vai te ouvir e vai conectar com o seu jeito de falar e não o meu. Sim. E vice-versa, porque nem Jesus agradou todos, né? E aí, assim, antigamente, para eu pegar um celular e fazer assim, ó, pra tirar uma selfie no meio das pessoas, nossa, acho que eu morria. Agora pra você é normal. Agora eu vou andando, eu já chego ali, ó. Dali eu já venho fazendo os stories. Gente, acabei de chegar no Serra Mar Shopping, tanananá, e venho com aquele coque enorme mesmo, vocês vão ver a transformação, tá trazendo o que é o meu dia a dia. Sim. Sabe? E eu tô amando fazer E eu tudo isso. fiquei, assim, chocada, né? Que pra mim é muito difícil ainda. Naquele dia que a gente fez a pré-estreia do Pode Ideia aqui, Aham. você fez uma live, tipo, É verdade, falando, né? tipo, pra mim Pois é surreal é. ainda E aí, isso. sabe que eu descobri que eu amo o improviso. Se a gente tivesse ficado assim, Dai, eu vou falar disso, disso, disso. Não ia sair. Se você falar pra mim, Dai, você precisa repetir essa frase agora, eu travo. Entendeu? Lá no SBT, eu tô tendo agora isso, ó. A gente vai fazer de novo essa chamada, tal, volta dessa parte. Nossa. Aí eu já dou uma travadinha. Então, eu já tô também estudando sobre isso. Porque é natural você falar. Então, quando a pessoa quer que repete, você Exatamente, E assim, as minhas líderes aqui são excelentes comunicadoras e todo mundo que se precisar abrir aqui e gravar um vídeo, vai gravar um vídeo legal. Sim. Porque a gente incentiva muito elas a fazerem isso. E qual é o diferencial da unha e da escova? Hoje? Olha, o diferencial é que assim, a unha ela vai trabalhar mais com as mãos e os pés. Não, eu sim, mas estou falando assim, de atendimento, para você estar nos rankings. Qual suas franquias é o diferencial? Quem tá qual de a fora? diferença? Entendi. Das minhas unidades, Sim. aqui você vai ter um excelente atendimento. Você vai ter a técnica que é diferenciada. Nós cumprimos um padrão. Então, se eu escolher fazer parte de uma franquia de sucesso, eu cumpro o padrão que eu assinei com eles. Sim. Aqui você vai ter sempre uma energia muito boa das pessoas que querem te atender, querem fazer você sair daqui transformadas. E assim, trabalhar com beleza, gente, é tão gostoso. Você senta aqui, eu falo assim, quantas vezes esse lavatório me curou de eu chegar aqui muito mal, sabe? E deitar para lavar um cabelo, as meninas vêm, sabe, massageando meu couro cabeludo e tal. Eu falo, cara, eu sinto todo esse carinho delas. E tenho que confessar que eu cheguei aqui uns dias atrás e a Dalila falou, nossa, hoje você nem tá falante, né? Porque eu chego falando, eu já não tô muito bem. E realmente eu saí daqui com outra energia. Não é? Tenho que falar que porque foi uma as experiência meninas, própria. elas tocam na gente. Sim. E a gente fala muito isso pra elas. Elas vêm e falam, ai, Val, hoje eu tô precisando da sua massagem. Ai, Dalila, hoje eu tô precisando da sua maquiagem. Então, cada uma delas tem um diferencial, sabe? E elas têm um carinho, um cuidado comigo e com todas as clientes. Sim. Porque eu não gosto que maltrate ninguém, né? Isso, pelo amor de Deus. Infelizmente, aqui no litoral, a gente vê uma carência de atendimento. Sim. E a gente precisa atender como a gente quer ser atendido. Sim, tem que ser um atendimento humanizado. Então, a Cada pessoa cliente é uma pessoa, né? A pessoa, você vindo aqui na Escova Express e nas unhas cariocas, você vai ser mimada. E além de tudo, você vai sair daqui linda, né? Sim. Não é? Sai linda mesmo. Gente, a beleza renova a nossa autoestima. Senta aqui, vai fazer uma escova, levanta uma escova, uma maquiagem, meu filho, você não sabe. Você sai daqui pra guerrear o mundo. Sim. É sério. Você sai daqui, ó, as mulheres com as unhas feitas não quer guerra com ninguém. Eu já tive cliente que fica muito brava quando não consegue fazer, que tá demorando às vezes a vez e tal. E as meninas ficam bravas, hein? Mas a gente sentou pra fazer a unha, levantou com a unha feita, saiu abraçando todo mundo. Nem parecia aquela cliente da guerra do começo. E eu falo, gente, essa frase é certa. Aqui, o sistema é por ordem de chegada. Isso. Alguns procedimentos nós temos agendamento quando é algo mais demorado, por exemplo, uns cílios, um alongamento. Mas também se a pessoa chegar aqui e quiser fazer na hora, pode entendeu? fazer. Agora a gente já tá indo pro final. E meu Deus, já passou tudo isso. Uma palavra e eu quero que você responda com uma palavra. Só pode uma palavra? Só. Ai, que difícil, tá. Deus.
Tudo. Seu filho, Amor. seus pais, Incentivadores. seu marido, Com uma palavra é muito difícil. Essa preciso. Ai, que ele foi o meu maior, a pessoa que mais acreditou em mim. Íntegro. Agora eu quero saber das suas franquias. Em uma palavra? Sim. Business. Sua mentoria. Transformação. Seu programa. Beleza. Qual que é seu sonho ainda? Ai, tenho muitos sonhos. Não Era em uma entendo. palavra? É. Não, um sonho em uma palavra? Assim, você sonha ainda Muito. muito em empreender Nossa, nesse imagina. ramo? Meus sonhos são grandes, viu? Né? Aqui você pode perguntar qualquer um dos meus sonhos que as meninas vão saber responder, porque a gente tem um painel dos sonhos aqui. Então todo mundo sonha junto. Então cada um sabe aqui, na hora que a gente entra na salinha, a gente vê o sonho de todo mundo e sabe por quem a gente tá aqui, pelo que nós estamos aqui. Então tem sonho material, tem sonho, né? Então a gente, por quem você tá aqui? Eu tô aqui pelo Bento, por mim, pela minha família, em honra ao Sandro. E vou te contar o meu sonho. Um dos meus sonhos é ter uma lancha e dirigir a lancha, tá? É dirigir, é. E olha só onde Deus tá me levando, gravando lá nas Marinas. Então já tô olhando, já falo assim, nossa, aquela ali pode ser a minha. Sabe? E as meninas todas sabem que esse sonho é meu. E elas falam assim, Dai, então você vai comprar a lancha esse ano, porque daí a nossa comemoração vai ser lá. Então, ó, a pessoa já sonha junto com você. Sim. Então, por exemplo, um dos sonhos aqui da Val é ter uma caminhonete. Sabe? Então a gente sabe? Cada um vai sonhando junto. Então, o sonho que você sonha junto não é mais sonho, já começa a se tornar realidade. Mas eu tenho muitos sonhos, tá? Eu quero ser uma multifranqueada, então eu quero ter mais empresas. É isso que eu ia te perguntar agora. Sim, eu quero ter mais empresas. Eu dei uma paradinha, assim, porque eu precisei Mas em outra área, sempre da beleza. Não, penso em outras áreas também. Mas eu gosto muito do público feminino. Sim. Tá? Então pensa em expandir mesmo com a unhas e com a escova, que são franquias maravilhosas, que têm CEOs incríveis. Mas eu penso em expandir e levar as meninas comigo. Sim. Né? Então, o plano de carreira aqui, a pessoa sabe que ela pode ser minha sócia. Ó, legal. Entende? Isso. Sim. Então, eu só vou conseguir ter mais unidades crescendo gente comigo. Sim. Porque você só vai prosperar se você prosperar as pessoas do seu lado. Então, para mim, não faz sentido ter coisas enormes. Tanto é, gente, que às vezes até você demora mais para chegar aonde você quer, né? Pagando uma comissão melhor, trazendo um programa de bonificação. Aqui, a gente sempre tenta fazer o melhor para as meninas, desde uma pizza, sabe, que você pede, desde um mimo de algo ali. Porque acho que isso faz sentido, sabe? Eu fico pensando como eu gostaria de ser tratada, sabe? Se eu fosse a profissional parceira da Escova Express, entende? Sim. E eu faço isso com todo carinho, todo amor, mas tenho os meus sonhos ambiciosos mesmo, que é de ter mais empresas, de ser milionária e depois de ser bilionária. Eu quero ser sócia do Flávio Augusto